panorama aqui de Atos, tá bom? Em Atos, capítulo 2, versículo 43, aqui, 42 em diante, vamos dizer que é a igreja dos sonhos, né? A igreja dos sonhos. O que é a igreja dos sonhos? Essa igreja de Atos, ela faz coisas que nós pensamos e gostaríamos de fazer. Aqui em Atos, essa igreja é a igreja dos sonhos, vamos dizer assim. Nós vemos situações aqui em Atos que a gente pensa, puxa vida, como eu gostaria que a minha igreja fosse assim, como eu gostaria que a minha igreja fosse dessa forma. Né? Nós pensamos nessas maneiras de ser igreja e nós gostamos dessa descrição de Atos. E muitas vezes, quando nós fazemos os nossos julgamentos dentro da nossa visão, nós pensamos assim, puxa, mas a minha igreja não é assim, mas por que o pessoal não faz isso? Mas por que ciclano não faz aquilo? Por que Beltrano, né? Geralmente temos essas perguntas e essas questões sobre a igreja aqui em Atos. E olha só, no capítulo 2, no verso 42 de Atos, diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Né? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Sabe o que acontece, meus irmãos? Para que uma igreja possa andar e crescer saudável, ela deve estar fundamentada no ensino dos apóstolos. Ela deve estar fundamentada no ensino dos apóstolos. E hoje, muitas vezes, o que a gente vê? A gente vê um movimento, mas talvez aquele movimento ele não está fundamentado no ensino dos apóstolos e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Sabe, meus irmãos, eu acho interessante que quando você estuda as escrituras, ela exige uma interpretação. Você não pode interpretar as escrituras sagradas conforme aquilo que você acha, conforme aquilo que você pensa. Você tem que interpretar as escrituras sagradas conforme as escrituras, conforme o contexto das escrituras. Ok? Então, hoje, o que nós vemos? Muitas pessoas tentando interpretar as escrituras baseado no que eles pensam, no que eles acham, no que é mais confortável. Ah, Deus me mandou fazer isso. Deus me mandou divorciar. Deus me mandou adulterar. Até saiu uma reportagem no jornal falando de um homem que leu o livro de Oséias, onde estava dizendo mulher adúltera, e ele entendeu que mulher adúltera, ele estava entendendo que era para adulterar, era para ele ir e adulterar. E ele foi. E ele foi e adulterou com uma pessoa da igreja dele. É engraçado a gente pensar nessa situação, mas é a realidade. Quantas pessoas estão interpretando a Bíblia conforme o seu próprio gosto, conforme o seu próprio desejo? Como que se Deus fosse mal e de repente eu tivesse que fazer algo bom, porque senão ele esqueceria de mim. De onde tiramos essa ideia? De onde tiramos essa ideia? Sabe, meus irmãos, quando fala e perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles andaram naquilo que os apóstolos tinham aprendido com Jesus. Você
tem andado no que os apóstolos têm ensinado nas Escrituras? Eu tenho andado dentro do que os apóstolos ensinam nas Escrituras? Ou eu tenho desenvolvido meus próprios caminhos e achado que esses caminhos são caminhos de Deus, agradáveis a Deus? E como diria em Provérbios, acabam sendo caminhos de morte. O que é a doutrina dos apóstolos? O dirigente, meus irmãos, o que dá continuidade da igreja, do ministério de Jesus na terra, é o Espírito Santo. Mas nós temos uma corrente sobre a interpretação da voz do Espírito Santo que muitas vezes não está sendo bíblica. Não está sendo bíblica. O Espírito Santo, ele sempre fala conforme as Escrituras. O Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, ele não fala independente ou contra as Escrituras Sagradas. Então, quando você ouvir algo no seu coração e você entender que é do Espírito Santo, examine as Escrituras para ver se é conforme o Espírito Santo. Examine as Escrituras. Muitos de nós temos nosso trabalho, temos nossas circunstâncias e não examinamos as Escrituras para entender se estamos andando na doutrina dos apóstolos. E pelo fato de não estarmos andando na doutrina dos apóstolos, o que acontece conosco? Andamos nos nossos próprios deleitos, na nossa própria vontade, no nosso próprio querer. E quando andamos desta forma, meu irmão e minha irmã, nós não estamos andando conforme o desejo do Espírito Santo. Quando colocamos nossas vontades acima do desejo de Deus, quando colocamos nossas vontades acima do que Deus tem para a nossa vida, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Eu já falei para você, mas eu gosto dessa fala. 80% da população é julgada como uma população de cristãos, uma população de pessoas tementes a Deus. Mas o que nós vemos? Só nessa época de pandemia, na região de Sorocaba, divórcios cresceram 900%. Divórcios cresceram 900% dentro de uma população onde há 80% de cristãos, sendo que a Bíblia ela fala que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Meu irmão e minha irmã, será que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, andando na doutrina dos apóstolos, quando eu deixo o meu desejo dominar a minha própria vida? Como diz, o desejo desenfreado da carne, o desejo desenfreado dos olhos, o desejo desenfreado da vida. Quer saber se você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Quer saber se você está andando na doutrina dos apóstolos? Olhe se há amor na sua vida. Olhe se você consegue amar aquelas pessoas que talvez não são tão amáveis. Sabe, meus irmãos, eu gostaria de falar isso aqui para vocês, porque quando nós olhamos essa igreja de Atos, aparentemente, esta igreja não tinha problemas. Aparentemente, essa igreja andava voando. Não tinha nenhuma situação. E olha, uma das coisas que é muito interessante a gente observar como cristãos é o seguinte: nós amamos a comunhão,
nós adoramos a comunhão, mas muitas vezes nós não amamos o nosso irmão. Você já pensou nisso? Puxa vida, é tão gostoso estar em comunhão, né? Mas às vezes você se irrita com aquele irmão, você se frustra com aquela pessoa que não fez a coisa da maneira que eu e você achávamos que deveria fazer. É quase que uma contradição. Eu amo a comunhão, mas eu sou difícil de relacionar. Você já pensou se você é uma pessoa que encaixa fácil em grupos? Ou você é aquela pessoa que as pessoas dizem assim, cuidado com o William, que o William é complicado. O William é crente, mas olha, é difícil. O Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, se está falando ao seu coração, ele está trazendo paz para você. Ele está trazendo alegria para você. Ele está trazendo domínio próprio para você. Ele está trazendo esperança para você. Ele está trazendo temor do Senhor para você. O Espírito Santo, ele não está agindo independentemente do que Deus fala e dando uma visão para mim e para você que não é coerente com o que as Escrituras falam. Ele não faz isso. Não faz. Ok? Então, essa igreja de Atos, né, continuando aqui no capítulo 43, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e contribuindo o produto e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu acho interessante é que tem muita coisa dentro desse pequeno texto que nós lemos rápido, né? Tem muita situação. Uma coisa, meus irmãos, que eu comecei a entrar com vocês e ela vai até o capítulo 5, é falando o seguinte: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se você olhar para essa comunidade, né, da maneira que está escrito aqui nesse capítulo 44, você vai pensar o seguinte: puxa, estava tudo bem então? Nossa, então não tinha problemas naquela igreja. Não tinha nenhum problema naquela igreja. Então estava tudo bem. É isso que acontecia com aquela igreja? Estava tudo bem? Será que era assim? Não era assim. Eles vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Será que todo mundo estava distribuindo os bens que eles tinham conforme o que eles falavam realmente para os apóstolos? Sabemos que não. Sabemos que não. Nós vemos, meus irmãos, mais lá na frente, na igreja de Coríntios, que na hora de servir a ceia do Senhor, as pessoas estavam comendo de qualquer forma. As pessoas estavam indo e comendo na frente, deixando pessoas ficar sem. Na hora da ceia, na ceia do Senhor, da Santa Ceia, da maneira que você quiser chamar, eles estavam tomando a primazia. Sabe? Quando tem refeição na igreja e você ou eu estamos com muita fome e a gente vai na frente. A gente quer ir na frente. E quando alguém corta a nossa fila, nós ficamos chateados. E nós começamos a ir na frente porque nós precisamos de comida. E isso não é a vontade do Espírito Santo. Se eu e você estamos fazendo isso, estamos ficando chateados com as pessoas que não fazem o que a gente quer, nós não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Não está certo.
Não está certo. Não está certo, meus irmãos. Ok? Todos que criam estavam juntos. Você viu aquela fábula, aquela coisinha sobre o ouriço? Que eles diziam o seguinte, que o ouriço ele tem as pontinhas, né? Para poder, que espeta. Só que no tempo de frio, os ouriços eles devem estar juntos para se esquentar. Só que uma pontinha ela espeta o outro, ok? Uma pontinha ela espeta o outro. Só que para que eles possam ficar quentes, eles devem estar juntos. Mesmo com aquelas pontinhas espetando um ao outro, eles permanecem juntos. Meus irmãos, estar juntos não significa que as coisas estão super bem, mas significa que o Senhor Jesus está trabalhando no meu coração para que eu possa ser conforme a imagem de Cristo. E quando o Senhor faz esse trabalho na minha vida, eu consigo enxergar que muitas vezes eu tenho que ter um pouco de paciência com o irmão e muitas vezes eu tenho que ter um pouco de paciência comigo mesmo, para que eu possa mudar e ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Sabe por quê? Você acha que Jesus Cristo, quando ele caminhava com aqueles 12 apóstolos, uns que queriam jogar fogo do céu para matar as pessoas, outros que estavam querendo matar os soldados, outros que estavam deixando o inimigo conduzir eles para falar coisas para Jesus, e um que o trairia dali a algum tempo, a caminhada de Jesus no meio desses homens não era fácil. Não era fácil. Mas eles eram os discípulos de Jesus. Mas não era fácil. Não era fácil eles quererem muitas vezes ser mais do que um e do que o outro. Não era fácil muitas vezes eles fazerem uma festa e ninguém quisesse ajudar com as tarefas que julgavam ser as menores. Não era fácil, meus irmãos. Não era fácil. Mas Jesus, ele estava com todos aqueles homens. E a Bíblia fala o seguinte: tendo-os amado, os amou até o fim. Não chegou um momento em que Jesus parou de amar os discípulos pelo que eles faziam. Não chegou um momento em que Jesus parou de amar os discípulos porque eles não eram tão gentis como Jesus era. Mas Jesus permaneceu com aqueles homens todo o tempo. Todos que criam estavam juntos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não era perfeito, mas eles estavam buscando uma comunhão através do Espírito Santo, através de Deus, ok? Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Será que todo mundo fazia isso? Todo mundo que tinha bens vendia? Já viu aquela pessoa, né, que pensa um rico, uma pessoa que tem dinheiro, tem bastante dinheiro, né? Vamos supor que essa pessoa seja eu. Ela tem dinheiro, ok, irmãos? Ela tem bastante dinheiro. Só que aí, o que ela faz? Ela pega muito pouco daquele dinheiro que ela tem e ajuda os pobres. Como assim, pastor? Ela faz o seguinte: ela pega, ela ganha 50 mil reais por mês. 50 mil reais por mês, ok? 50 mil reais por mês. Desses 50 mil reais por mês, ela pega aí R$ 1.000 e compra 10 cestas básicas. Ó, bastante, né? 10 cestas básicas. E distribui para os pobres. Eu e você, ou outros que de repente são pobres também,
Eles pensam assim: nossa, como o William é bom. Olha lá, distribuindo alimento para os pobres. Só que tem um outro lá que ele não ganha 50 mil reais. Ele ganha só 500, 600, 700, 800 reais por mês. Mas daquele pouco, ele tira uma porcentagem que é muito maior do que aquele rico que está dando. E ele dá daquele pouco. Eu e você, quando olhamos, pensamos assim: ó, puxa vida, olha como aquele rico é bom, porque ele está ajudando os pobres. Mas ele não está ajudando, em questão de porcentagem, mais do que aquele pobre. Essa, meus irmãos, é a história da viúva pobre. Lembra? Os ricos, eles chegavam no gasofilácio e eles pegavam as moedas e colocavam de uma determinada altura para que o som das moedas pudesse ecoar dentro da sinagoga, do templo. Então caía lá, tim, 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 fazendo todo aquele barulho e as pessoas olhavam: nossa, como este homem está dando dinheiro, como esta mulher está dando dinheiro para Deus. Como essa pessoa ama Deus. Meu irmão. Aí chega aquela viúva e pega aqueles 2 centavos e ela coloca dentro do gasofilácio de uma maneira que ela não gostaria nem que as pessoas a vissem, porque ela tinha vergonha do que ela estava colocando, que era tão pouco, perto da esmola que o William estava dando. O William estava dando aquele monte de moeda que fazia barulho dentro do templo. Pá, pá, moeda de ouro, moeda de prata, moeda de cobre, moeda, aquele moeda. Só que aquela viúva não, ela estava colocando bem baixinho. E a oferta da viúva, quando ela era olhada por aquele povo, sabe o que acontecia? Puxa vida, essa viúva não deu nada. Mas o William é um homem de Deus. O William é um homem de Deus, porque olha só quantas moedas ele deu. Mas no final da história, quando Jesus ele fala para os discípulos, quem deu mais? Quem deu mais, meus irmãos? A viúva deu mais. A viúva deu mais, porque ela deu o que ela tinha. Então, aqui, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não era todas as pessoas que distribuía os seus bens aos necessitados. Muitos estavam vendendo as propriedades, pegando a maior parte para eles, dando um pouquinho só, de repente, ou menos do que tudo, para os apóstolos e dizendo assim: não, eu estou dando tudo. Existia esse problema interno dentro da igreja. Aí o versículo 46, diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia de todo o povo. As pessoas estavam olhando para a igreja, aquele grupo de pessoas, e eles tinham simpatia por eles, pelo que eles faziam. Aquele povo era um povo que realmente refletia a imagem de Jesus, que curava todos que tinham necessidade, que amava todos que precisavam, que dava o que precisava para todos. Esse era o ritmo da igreja verdadeira. Esse era o ritmo da igreja verdadeira. Muitas vezes, eu e você não queremos ajudar pessoas porque pensamos, puxa, mas ela, talvez não quer saber nada com nada.
Esse não é o nosso papel fazer o julgamento. O nosso papel é ajudar pessoas que precisam, que têm a necessidade, ok? Agora eu quero ir com você, né, lá no capítulo 5 de Atos, ok? Capítulo 5 de Atos e vamos lá para o versículo 1. Aqui, meus irmãos, nós temos uma história de um casal dentro da igreja, ok? De um casal dentro da igreja que cria uma situação muito complicada. Olha só. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Este homem, ele faz o seguinte, eles vendem uma propriedade, como todos estavam vendendo, lá no capítulo 2, ok? E ele leva o dinheiro para os apóstolos e diz que ali está todo o dinheiro. Ele fala, ele diz o seguinte: aqui está todo o dinheiro da propriedade, todo o dinheiro da venda. Mas não é verdade. Ele reteve parte do dinheiro para ele. Pedro fala o seguinte: olha, Ananias, você podia dizer que você segurou uma parte do dinheiro e você está dando só uma parte para a igreja. Não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema em você ganhar 50 mil e der R$ 1.000 de cesta. Não tem problema. Você pode fazer o que você quiser. O problema aqui, meus irmãos, é querer ganhar a atenção por algo que não fez, né? O apóstolo Paulo, numa das cartas, ele fala assim, ó, cuidado, se eu não me engano, que é com o Diótrefes. Ele cita o nome de pessoas que gostam de exercer a primazia, que gostam de estar na frente, que gostam de falar para as pessoas que fazem o bem, que gostam de ser reconhecidos, que gostam de ser apreciados, que gostam que as suas obras sejam grandiosas, que gostam de dar esmola, mas bater tambor. Essa era a oferta deles. Essa era a oferta daqueles homens. Uma oferta que queriam trazer a glória para si próprio, que queriam ser reconhecido e apreciado. Mas tem pessoas que é o contrário. Muitas vezes nós, quando levamos a nossa oferta e não somos bajulados, e não somos exaltados, e não somos glorificados, ficamos chateados, né? Eu lembro de um pastor amigo meu que ele falava assim, William, você tá bicudinho? Sabe quando você não é reconhecido, quando você não é apreciado pelo aquilo que você ou eu fizemos e ficamos chateados porque nós gostaríamos do reconhecimento? A história de Elias, eu ouvi um pastor falando, olha, Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito isso, eu tenho... Só que
Todo mundo te abandonou, abandonaram a sua aliança. E só ficou eu, Senhor. Só ficou eu. Ninguém mais quer te servir, ninguém mais quer te buscar. Muitas vezes, as obras que fazemos, julgando ser para Deus, são obras para nós, para o nosso deleite, para o nosso crescimento. E quando não recebemos a glória, meus irmãos, ficamos chateados e frustrados. Ficamos frustrados porque gostaríamos que nosso nome fosse falado, que nós fôssemos exaltados. Eu acho interessante que Jesus Cristo, quando ele fazia as obras, o que ele falava? Não conte a ninguém. Não fale para ninguém. Não deixe a sua mão direita saber o que a sua mão esquerda está fazendo. Ok? Talvez em determinadas situações devemos divulgar, mas a questão aqui é que dentro dessa igreja perfeita de Atos 42, de Atos 2:42, dentro desse movimento onde as pessoas estavam querendo estar em comunhão, existiam estas situações. Mas mesmo com estas situações aqui, meus irmãos, a igreja continuou existindo, forte, soberana, soberana, porque é o Senhor Jesus soberano que controla. Ela não acabou. Seja bem-vindo, pastor Isaías, seja bem-vindo aí o Newton, seja bem-vindo os irmãos que chegaram aí, tá bom? Ela não acabou. E por que eu estou falando isso para você nesses domingos? Porque nós estamos passando tempos difíceis. Nós estamos passando momentos em que muitas vezes a gente pensa, e agora? O que irá acontecer? Nós estamos passando momentos em que pessoas estão pensando, porque a igreja não está aberta para receber pessoas, a igreja perdeu a sua força. A igreja, ela está acabando. Meu irmão, nós devemos conhecer a doutrina dos apóstolos, como Atos fala. A força da igreja está na comunhão nos lares. A força da igreja está na comunhão do grupo, independente do local. Independente do local. E agora, pastor, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nós não podemos arriscar as vidas das pessoas. E o que a gente vai fazer? Meu irmão, o Espírito de Jesus que habita no seu coração vai guiar você para continuar andando com Ele, mesmo que as situações não são favoráveis. Aqui em Atos nós vimos bastante coisa, mas a gente vai ver mais futuramente, que eram desfavoráveis para a igreja. Só que uma palavra eu quero falar para você hoje. O apóstolo Paulo ele falava o seguinte: é necessário que haja dissensões, divisões, coisas erradas, perseguições, para que os fiéis se manifestem. Para que as pessoas que realmente são de Jesus se manifestem. Para que as pessoas que temem a Deus se manifestem. Para que as pessoas que são salvas realmente se manifestem. É necessário que haja dificuldades. Meus irmãos, sabe quando que a igreja cresce? Quando a igreja é perseguida. Sabe quando que a igreja desenvolve? Quando a igreja é perseguida, quando você não pode. Quando você olha vídeos de pessoas em lugares diversos do mundo, fechados, sendo caçados, mas louvando a Deus.
ninguém está vendo, mas eles têm um fogo dentro do coração. Que Deus possa falar ao seu coração, que você possa pensar durante esse momento de pandemia, de quarentena, como eu posso servir a Jesus nesse momento. Meu irmão, que você não olhe para a pessoa que está do seu lado e comece a pensar o que fulano, ou que Beltrano, ou que Ciclano podia fazer, mas que você possa perguntar ao Senhor o que eu posso fazer. Que nós possamos viver a vida de Jesus na nossa vida. E eu vou terminar para você com aquela história do elefante. Lembra que o elefante, ele desde pequeno, o elefante de circo, ele obedece, ele está amarrado numa estaca pequena, muito menor do que ele. Ele tinha força suficiente para arrancar aquela corda da estaca e fugir. Mas aquele elefante, mesmo depois de crescer, mesmo depois de ter força, ele ainda fica escravizado àquela estaca. Ele ainda fica preso àquela estaca. Ele ainda acha que não tem forças nele para reagir, para lutar, para ser ousado. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria de falar para você que você é filho do Deus Altíssimo. Você é parte da igreja de Jesus. Levanta da sua cadeira, levanta da sua cama, levanta do desânimo e viva Jesus na sua vida. Não importa, meu irmão, o que o seu vizinho está fazendo, não importa o que aquele irmão que é da sua igreja está fazendo, não importa o que as outras pessoas ao seu redor estão fazendo, ou não importa o que as pessoas que você acha que deveriam fazer algo estão fazendo. Não importa. Você foi o chamado. O chamado é seu. Se você está parado, não fazendo nada, esperando alguém levantar e querendo que aquela pessoa faça alguma coisa, você está perdendo a sua vida. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Você faz parte daquela igreja que Jesus falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. As pessoas que ouvirem a sua palavra e crerem na mensagem que é de Jesus através de você estarão no céu. Meu irmão, que tipo de crente você é? Será que você é um crente que só consegue ver as alegrias que aquela igreja de Atos passou e não consegue ver as dificuldades? E quando você se encontra no meio de situações difíceis, você para de caminhar porque as coisas não são mais como eu e você gostaríamos? Será que o nosso andar com o Senhor Jesus depende do que as outras pessoas fazem? Que não seja assim, que possamos fazer a diferença no mundo, que as pessoas possam olhar para mim e para você e pensar assim, ó, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa é parte da igreja de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter a vida de Jesus na sua caminhada.